E o quadro Viva Cultura está com as suas gravações externas suspensas por conta do cenário de pandemia no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a gente não pode voltar às ruas, você pode sugerir aqui qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem. É só enviar o e-mail para palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Hoje, a gente vai conferir o clipe da música Silêncio Eterno, do músico Rildo Barros, com participação especial de Ana Júlia Pettini. Maria, mãe que sabe ouvir e se expressar sem as palavras, pois a paixão aconteceu primeiro no seu coração. Maria, mãe que sabe ouvir e se expressar sem as palavras, é a própria vida que anela, que conquista e arrasta, atraída ao Calvário, partilhou das feridas do seu filho, sustentou de pé a igreja, recebendo-a como um filho. Sublime mãe, silêncio eterno, doce esperança, virgem fiel, força orante. Sublime mãe, silêncio eterno, estrela do amanhã, torre de Davi, porta do céu. Atraída ao Calvário, partilhou das feridas do seu filho, sustentou de pé a igreja, recebendo-a como um filho. Sublime mãe, silêncio eterno, doce esperança, virgem fiel, força orante. Sublime mãe, silêncio eterno, estrela da manhã, torre de Davi, porta do céu, porta do céu. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos no último domingo de setembro. Nós temos, além de continuarmos o mês da Bíblia, duas comemorações que são feitas nesse último domingo. A primeira comemoração é que esse último domingo de setembro
No Brasil, é o Dia Nacional da Bíblia, porque no próximo dia 30, quinta-feira, e dia de São Jerônimo, que deu a sua vida para poder traduzir para o latim na época, que era a língua que todo mundo conhecia, os textos originais, e também que mais comentou, que mais refletiu sobre a Sagrada Escritura. Por isso, o último domingo de setembro, além de ser o mês da Bíblia, estamos no 50º mês da Bíblia, é o Dia Nacional da Bíblia. E a segunda comemoração, ela é nova enquanto dia, mas antiga enquanto oportunidade. Estamos agora nesse dia, último domingo de setembro, o Papa Francisco dedicou para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. É o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Havia algumas datas durante o ano, Dia do Migrante e do Refugiado, e assim como nós temos também no Brasil, no mês de junho, a Semana Nacional do Migrante, e temos também o Dia Mundial do Refugiado pela ONU, o Dia do Migrante Nacional. São muitas datas que nós temos e que não são as mesmas, não é o mesmo dia em todas elas. O Papa, a pedido de algumas conferências episcopais do mundo, então colocou, a partir desse ano, o Dia Mundial do Refugiado e do Migrante e do Refugiado, nesse 4º domingo de setembro, que no Brasil coincide com o Dia da Bíblia. O tema que o Papa colocou, nós também já utilizamos no mês de junho, quando celebramos no Brasil a Semana Nacional do Migrante, Migrante e diálogo, Quem é nossa porta, quem bate a nossa porta, foi o tema aqui no Brasil, mas o que o Papa coloca para esse dia de hoje, a sua mensagem para esse dia, é rumo a um nós cada vez maior. E o Papa começa assim a sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o 107º dia. Na carta encíclica Fratelli Tutti, deixei expressa uma preocupação e um desejo que continuo a considerar importante. Passada a crise sanitária, e a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam os outros, mas apenas um nós. Eu e os outros, Eles e nós, mas sim o nós. Por isso pensei dedicar a mensagem para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado ao tema Rumo a um Nós cada vez maior, pretendendo assim indicar claramente um horizonte para o nosso caminho comum neste mundo. E aí vai o texto do Santo Padre, que vive muitas angústias justamente ali com o fechamento das nações europeias para os migrantes, para os refugiados, que é realmente muito sério. Aqui no Brasil nós temos, graças a Deus, uma abertura para o migrante, para o refugiado. Nós somos todos imigrantes. Nós experimentamos justamente essa diversidade que nós temos no nosso país, de tantos imigrantes que fazem essa nação ter essa diversidade toda. E ao mesmo tempo essa consciência que não existe país no mundo, região do mundo, em que não tenha migrações internas e externas. Não existe. O importante é que nós saibamos viver esse nós, como eu falo aqui, rumo a um nós. Esse é o tema do Papa, dizer que não estamos aí separados uns dos outros, eles são do jeito, outros são do outro, mas somos nós, formamos essa nação, esse povo. E aí está justamente o desafio, porque o xenofobismo e outras coisas mais, ideologias, têm separado as pessoas, têm colocado uns contra os outros. E o Santo Padre, quando fala de rumo a um nós cada vez maior, nesse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, é uma oportunidade de pensarmos muito em quantas situações que existem de separações, de divisões, de muros que se fazem, de uns contra os outros, e não um nós, estamos juntos. Esse é um desafio, e o texto do Santo Padre
vai trabalhar sobre isso. Claro que seria interessante que nós lêssemos agora que ele assumiu o último domingo de setembro como o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Para nós celebramos já no Brasil em junho, mas sempre é importante ver como é que as coisas ficarão daqui para frente, quando o Papa assume também uma outra data, né, como Dia Mundial. Nesse último domingo do mês de setembro, mês da Bíblia, 50º mês da Bíblia, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma palavra que nos fala, primeiro, de um certo ecumenismo. O Evangelho, Jesus, né, João disse a Jesus: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não nos segue. E Jesus respondeu: não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Isso, meus irmãos e irmãs, vem assim de acordo com a leitura primeira do livro dos Números, leitura primeira desse 26º domingo. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e deu o Espírito também a 70 anciãos, que pousou sobre eles e puseram-se a profetizar. E nem todos estavam. Eldade e Medade não estavam no acampamento, mas também o Espírito repousou sobre eles, sobre os dois. Estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. E alguém foi avisar Moisés que eles estavam profetizando e não tinham estado na tenda. Então Moisés disse o seguinte, né, tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Ou seja, esse olhar para o outro que faz o bem. É claro que cada um tem a sua comunidade e nem todo mundo pode falar como assim, da mesma forma, mas nós somos chamados a buscar muito mais pontes que nos unem do que muros que nos separam. Aliás, foi essa um pouco a frase de São João 23, muitas vezes, de procurar realmente aquele que nos une, quando falava do ecumenismo. Mas não só isso, né? Ou seja, de poder trabalhar juntos, nessa diversidade, nessa pluriformidade de situações. Nem todo mundo tem o mesmo modo, mesma formação, o mesmo modo de cultuar, de celebrar, mas quando se trata de fazer o bem, de levar as pessoas para o bem, por que não podemos trabalhar juntos? Num belo momento, o Concílio Vaticano II lembrou muito bem disso, essa tradição da igreja do diálogo com a cultura, com a sociedade, mas também diálogo com outras religiões e também com os outros cristãos. É o construir pontes que nos ajudem a pensar no bem comum. Já na época do Antigo Testamento aparecia essa questão com Moisés e aparece de maneira especial também com Jesus, né? Que no discípulo vai falar com Jesus sobre isso. E ele responde com toda a tranquilidade, ou seja, aqueles também, né, que falam por Jesus Cristo não vão falar mal de Jesus depois, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, o primeiro momento é essa pergunta, como é que nós construímos as nossas pontes e não muros que nos separem. Tem alguns grupos que fazem muitos muros, logo colocam obstáculos uns contra os outros e esquecem de fazer pontes. Embora a gente possa não concordar com todo mundo, mas ao mesmo tempo somos chamados a dialogar. Depois, Jesus, então, começa a falar sobre as coisas pequenas de cada dia e a importância de fazê-las pelo amor do Senhor. Ou seja, quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Ou seja, aparece que das pequenas coisas, por Cristo, tem também as suas consequências boas, porém também tem as ruins. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, né? Ou seja, tantas pequenas coisas são boas que nos ajudam, como também o mal que existe, né, uns pelos outros. E Jesus lembra dessa radicalidade de servir o Senhor. E fala de maneira semítica. Claro que não é para ser ao pé da letra, mas com uma comparação.
Se a tua mão te leva a pecar, corta. Né? Ou seja, se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Né? Ou seja, tudo é melhor que você entre na vida sem isto que depois perder a vida totalmente. Ou seja, essa busca de estar com o Senhor e viver com coerência a vida cristã, né? Não deixar com que a nossa vida seja relaxada com relação às coisas, mas sim de buscar o Senhor acima de tudo, caríssimos irmãos e irmãs. Portanto, a palavra de Deus nos fala de se poder encontrar pontes, mas ao mesmo tempo de nós vivemos com radicalidade a nossa fé, a vida cristã. Então, fazer pontes e encontrar com outros não significa relaxar a nossa vida, não ter sentido, fazemos coisas de qualquer maneira, mas viver ainda melhor a vida cristã, como lembra também o Evangelho. E também, como consequência, lutar pela justiça social. A carta de São Tiago, nesse final de semana, coloca realmente umas questões seríssimas em relação à questão social, né? E que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, já naquela época aparecem as consequências do Evangelho. E sabemos que viver o Evangelho significa também preocupar-se com os irmãos, na justiça com os outros que necessitam de chegar ao final do mês, ter um salário com dignidade. Portanto, é para nós uma oportunidade de nós pensarmos sobre isso. Também naquilo que fala São Tiago, mundo de tantas injustiças. Ele vai lembrar justamente que pede chorai e gemei os ricos por cada desgraça que estão para cair sobre vós, apegados aos bens, achando que os bens são tudo. A riqueza vai apodrecer, a roupa carcomida pelas traças, ouro e prata enferrujados, como se fosse possível ouro e prata enferrujar. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, junto até o ponto de acontecer o impossível, e o ouro e prata ficar enferrujado, né? Depois fala, olha, o salário dos trabalhadores, que vocês deixaram de pagar, estão gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vocês vivem luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes, e ele não resistiu a vós. Portanto, a palavra de Deus desse 26º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala desse relacionamento uns com os outros. Sabemos viver essa radicalidade da vida cristã, de não sermos pessoas que vivem a vida mais ou menos, mas a vida cristã como deve ser vivida mesmo, e ao mesmo tempo no diálogo com todos, mas preservando e conservando a sua fé, e anunciando em quem acredita e como acredita, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E que pelo fato de estarmos com o Senhor, meus irmãos e irmãs, temos esse Espírito de Deus em nossa vida, somos chamados a conviver uns com os outros, dando espaço um para com os outros para que nós possamos fazer o bem. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vendo as consequências da maldade humana, de acumular para si tantas coisas sem necessidade, enquanto outros têm necessidade do básico, não têm o que necessitar cada dia para a sua alimentação, para a sua vida, para a sua família. Enquanto alguns esbanjam naquilo que não é essencial, outros não têm o necessário para a vida de cada dia. Portanto, é uma palavra, meus irmãos e irmãs, aqui a carta de São Tiago, que nos chama a atenção, porque fala da questão de salário, dos trabalhadores, quem não pagou direito, enquanto pessoas esbanjam a questão do luxo. Peçamos ao Senhor que essa palavra desse final de semana, Dia Nacional da Bíblia, 107º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, rumo a um nós cada vez maior. E nessa conclusão do mês da Bíblia, da carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só, Cristo Jesus, que o tema que nos acompanhou durante esse mês, ele nos acompanhará também até o próximo dia 30, que nós possamos ainda mais buscar alimento na palavra, na vida de comunidade e aprofundar também os livros da Bíblia. E a palavra de hoje, que nos chama justamente à conversão, a uma radicalidade cristã, e a vermos cada vez melhor, meus irmãos e irmãs, essa nossa comunhão e essa nossa unidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau! Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.